Muito anjo, Cris. Porque, para quem não conhece, tem episódio específico sobre isso aqui no podcast. Já gravamos com o João Kepler, né? A gente Falando já falou, acho sobre que várias investimento anjo, vezes mas falamos sobre... algumas vezes. Uhum. Mas, em todo caso, esse foi um episódio focado só nisso. Aqui, deixando de uma maneira muito resumida. Então, lá no começo, a Cris, o Davi, o Ed, que é o outro sócio, né? Criaram o Nubank e falaram, vamos captar dinheiro. Tinham o dinheiro inicial deles e começaram a pegar dinheiro vindo de fora do Brasil. Para isso, eles vendiam uma partezinha do Nubank, através de um contrato de mútuo, né? O pessoal pagava, eles pegavam esse dinheiro e utilizavam para crescer, sem se importar com lucratividade. Uma hora esse dinheiro acabava e vocês faziam novas rodadas de investimento. Foram quantas rodadas ao todo até o IPO? Putz, acho que umas 9 ou 10. 9 ou 10 rodadas. E durante esse caminho, teve alguma hora que você pensou, nossa, acho que vai ser difícil conseguir crédito, porque pegando quando surgiu o Nubank, era governo Dilma, aí depois a gente teve juros de quase 15% do Brasil, veio o impeachment, veio o governo do Temer, muito impopular, aí Mega veio uma recessão. eleição. Pois é, esse período todo a gente estava em recessão, basicamente. Então o Brasil não era um lugar assim que o investidor lá de fora olhava e falava, caramba, esse Não, país pelo aqui é contrário. bacana para isso. E fora que, além do país ser muito instável, você ainda tinha uma competição com gigantes altamente capitalizados que uma hora poderiam ver. Pô, vamos fazer igual esse cara, parar de cobrar tarifa, não sei o quê, criar os seus próprios bancos digitais. Então teve uma hora que você pensou, não vai dar? Olha, vamos lá. Primeiro, a gente sempre foi muito conservador com essa questão de levantar capital, né? Então, a nossa primeira rodada, que foi o capital semente, foram 2 milhões de dólares. Você falou, nossa, que rápido que vocês, né, emitiram o cartão. Até a gente emitir os primeiros cartões, fazer as primeiras transações, ter a primeira versão do app, a gente não tinha gastado nenhum. A gente foi muito scrappy, que a gente fala em inglês, né? Tipo assim, muito, muito econômico, muito mão de vaca até, sabe? Assim, do tipo, a gente trabalhava vocês já devem ter ouvido falar, né? Numa casinha. Marcelo Toledo falou isso Banco pra de gente. plástico, sabe? Que era uma casa, não, você não tem não era noção. comercial, né? Era uma Não, casa era uma normal. casa. O Ed morava no andar de cima, sabe? Assim, do tipo, Que a gente loucura. tinha móveis usados, sabe? Tipo, era um negócio assim, a gente economizou cada centavo, Vocês sabe? fizeram um negócio meio Amazon, que usava Total. porta de mesa pra ser... É tipo isso aí. porta E que de começou casa na pra ser garagem, mesa, sabe? exatamente. Tipo, a gente começou na casinha. Esse naipe. Então, assim, a cada rodada, a gente levantava capital, mas a gente não queria se ver nessa situação, entendeu? De falar assim, puto, o dinheiro vai acabar, ferrou. Agora a gente tem que fazer o que for, sabe? Assim, a gente não queria se colocar na posição de ter que fazer o que fosse preciso, né? E, de fato, o ambiente foi muito terrível, né? É muito engraçado porque, em paralelo, depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, cara, os Estados Unidos entrou num boom econômico maravilhoso, né? Então, assim, lá tava tudo bombando, as startups de lá, todas, né? Tipo, Bolsa indo subindo super bem, e a bolsa nossa caindo subindo. E aqui a gente se ferrando, né? E é muito engraçado que os investidores, de vez em quando, olharam e falaram assim, não, poxa, mas, cara, tem um risco macroeconômico, Brasil, não sei o quê. Eu falava, bicho... É outro dia nos trópicos, cara. Tipo, todo dia aqui é normal assim. isso aqui. Isso aqui é o basic case. Tipo assim, é a vida. A gente brinca, até no IPO, de vez em quando surgiu essa conversa, a gente falava assim, gente, a gente tá aqui imaginando... Porque assim, as startups americanas, os investidores começaram a ficar um pouco sérios e falaram assim, pô, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas é a hora que o jogo virar, né? Porque é cíclico também, né? Lá também tem recessão. E a gente falava assim, cara, a gente fica imaginando o dia que tiver bem, né? Do tipo, Quando acabar a recessão, né? a gente fala assim, algum A gente dia não é começou no possível. jogo virado. A gente começou na merda. A gente só viu merda desde que a gente começou, né? A gente nunca teve um vento a favor, né? Isso por um lado, é óbvio que faz algumas coisas mais difíceis. Por outro, quando o investidor olha e fala assim, meu, com tudo isso que aconteceu, os caras estão aqui, entendeu? Com uma taxa de inadimplência muito mais baixa que a média do mercado, crescendo desse jeito, sabe? Tipo assim, com todos esses indicadores aqui do negócio super bons. Pô, eles devem ser bons que eles estão fazendo, sabe? Então, eu acho que pra gente foi uma história disso, que a cada rodada a gente não tava assim, olha, acabou o dinheiro, vamos lá passar o chapéu, ver se alguém ajuda a gente. Pelo contrário, a cada rodada a gente tinha muito mais para mostrar do que a gente já tinha construído, apesar de todas as condições difíceis. E isso atraiu os investidores, entendeu? Eles olhavam, assim, tem investidores que acabaram entrando em algumas rodadas mais pro final, que se arrependem profundamente de não ter entrado no começo. O Warren né? Buffett, por exemplo? Ele não, porque o perfil dele assim, a Berkshire Hathaway, eles são investidores de empresas abertas, né? Mas tem outros fundos Eles que... foram até uma exceção no caso dele, A né? gente foi uma exceção, exatamente. Pra Eles quem não investiram logo antes do sabe- IPO e no IPO.
O Warren Caramba. Buffett, que é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, né? Tem a sociedade com o Charlie Munger, e ele opera lá a Berkshire Hathaway, que investe em diferentes empresas pelo mundo, tem uma participação muito Poucas grande em empresas, né? Apple. Sim, são poucas empresas no final, ele É. concentra bem até a carteira dele. E ele entrou pouco antes da IPO, numa rodada de captação que o Nubank fez. E entrou no IPO também. Então, Entrou no IPO comprando também? No IPO também. Então ele Que não se massa. desfez no IPO, ele comprou mais no IPO. É assim, e aí a gente vê, você tá falando da história das críticas, né? A gente vê às vezes alguns vídeos, as pessoas falam, nossa, porque Nubank é absurdo, não sei o quê, porque não vale. Aí eu falo assim, cara, você é o gênio, o espertão. Você sabe, o Warren Buffett não sabe, Não, né? não. Do tipo assim, todos os nossos investidores profissionais e tal. Por isso você tá aí bilionário, né? Do tipo assim, fazendo esse vídeo aqui na internet criticando isso, né, colega? Mas é mesmo, né? O cara tá sozinho em casa. Tá ele e o teclado dele, a câmera, e o Ele webcam olha dele. só as notícias que todo mundo tem que todo acesso. mundo lê. E aí ele chega a uma conclusão diferente da do Warren Buffett. Pois é, só ele que é o gênio, né, do mercado. Tem esse ponto. Você tem uma validação muito forte Porra. por conta dessa âncora desses investidores de peso. Sim. Mas quando que veio a decisão de fazer o IPO? Porque vocês poderiam ter prosseguido nesse ciclo de captação. Por que vocês falaram, tá na hora agora? Você pensou, tô grávida, esse é o momento. Vamos aproveitar. Foi Pelo isso, amor foi de isso. Deus. Não, é assim, é uma excelente pergunta essa. E é engraçado que tem muita gente que acompanha de perto esse mercado que fala que hoje, cada vez mais, os mercados privados, né, de levantar capital estão tão aquecidos e tem tanto dinheiro que o incentivo para as empresas abrirem capital Sim. é muito menor hoje em dia. E a gente viu isso. E né? dá trabalho fazer, né? Porra, dá Relação trabalho com pra o caramba cliente, ser uma empresa com o aberta, investidor. né? Do tipo, você precisa dar muito mais satisfação pro mercado, você precisa abrir muito mais informação, até pros seus próprios concorrentes e tal. Então, de fato, é algo que a gente ponderou muito, né? Mas assim, vamos dar um passo para trás. Toda empresa, quando nasce, eu acho que tem muita gente que fala isso, eu acho que o Flávio Augusto, né, fala bastante, assim, a empresa nasceu para ser vendida, né? De alguma maneira ela vai ser vendida. Vendida, vai quebrar ou vai ser herdada, que ele fala, basicamente. E assim, a gente não queria vender para alguém, né? Assim, isso não era uma alternativa, né? Falar assim, tá bom, aqui, ó, banco XPTO compra aqui o Nubank. Isso nunca foi cogitado. Então, assim, pra gente, mais cedo ou mais tarde, a gente tinha que ir abrir capital, entendeu? A gente sabia que esse dia ia chegar, Sim. né? A discussão era quando, né? E aí, quando a gente olha, tem um misto de fatores, né? Tem desde uma questão do perfil de investidores, que quanto mais maduro a empresa vai se tornando, você tem um perfil de investidores diferente. Você citou o Warren Buffett, né? Que acabou entrando até um pouco antes do IPO. Sei lá, você pega o próprio Sequoia, né? Que é um grande investidor nosso, também investiu no IPO, mas são fundos diferentes, assim. Então, os nossos investidores lá do começo são o que a gente chama de venture funds, que são fundos que investem em startups bem early stage, né? Do tipo, bem iniciais. Pequenininhas, Exato. E aí, esses caras, chega um momento que a empresa ela fica grande demais para manter no portfólio daquele fundo. Quando os fundos são muito grandes, acontecem coisas muito loucas. Teve investidor nosso que fez isso, que assim, um fundo vendeu para o outro, né? Do tipo assim, o fundo de venture vendeu para o fundo de growth. Que era a turma que fazia o estágio inicial, vendeu para a turma que fazia já estágios um pouco mais maduros. Então, eu acho que tem uma combinação de o perfil dos investidores, que a gente precisava dar um pouco de saída para os investidores, para trocar um pouco de mão de investidores que já se, né, que tem um fit melhor com empresas Sim. mais maduras. Tem um aspecto pra gente, né, que é de amadurecimento da companhia. Então, assim, é difícil, tem que reportar resultado, tem um monte de coisa. Mas isso tudo te torna mais forte também, né? Sim. Então, assim, a gente como uma instituição financeira, tem muita coisa que mesmo antes da abertura de capital, que a gente já, do ponto de vista de, cara, auditoria interna, controle interno, compliance, não sei o que, não, que a gente já tinha, né? Então, assim, pra gente, até para dar mais transparência, confiança para os reguladores nos diversos mercados que a gente coloca, a gente ser uma empresa aberta acaba ajudando, né? E o terceiro e principal ponto, esse foi o principal, que a gente olhou muito para o IPO como um grande evento de marketing, né? E foi. E foi. Bom, foi desenhado para isso, né? Mas a ideia é que é um momento que a empresa ganha muita visibilidade, né? E que os consumidores também... Todo mundo falava de vocês. E os consumidores passam a olhar para a gente também de uma outra maneira, porque eles sabem que está na bolsa, que tem informação aberta, que está todo mundo olhando, entendeu? Então, é um passo de maturidade, assim, sabe? É como, sei lá, você se formar no colegial e entrar na faculdade, sabe assim? Então, é algo que em algum momento a gente falou, cara, vamos... dá trabalho. A gente também avaliou que, cara, chega uma hora que você tem que também tirar o band-aid e ir...
entendeu? Porque se você ficar arrastando esse processo também, é um troço que movimenta muito a empresa, é muita gente dentro da empresa que precisa trabalhar para fazer um troço desse acontecer. Ainda mais do jeito que a gente fez, né? 2 IPOs, um lá, um aqui, enfim, programa de sócios Tudo que a gente junto, fez, né? tudo junto, foi muito complexo. Mas pra gente valeu a pena. A gente sentiu que o timing era, por causa de todos esses fatores, fazia sentido. Pensando na Bolsa Nacional, na B3,